Bom dia. Graças e paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje está aqui em Atos, capítulo 6, versículo 9. Vamos ao nosso texto. Diz assim o texto: Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão. O contexto aqui é Estevão, cheio de graça e do poder do Espírito Santo. Muitos prodígios eram feitos por meio das mãos de Estevão. Estevão era um dos diáconos que foram levantados ali, aqui no capítulo 6, quando houve a necessidade dos apóstolos se guardarem ali para a oração e para a palavra. Houve ali uma questão das viúvas, que estavam sendo esquecidas na distribuição diária, então os apóstolos levantaram esses 7 homens. Um deles era Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Estevão, ele pregava a palavra de Deus, anunciava. E Deus trabalhava através das mãos de Estevão. Prodígios eram feitos por suas mãos. O nosso versículo descreve um momento onde Estevão vai dar um discurso que vai acarretar depois na sua morte. Mas se inicia com alguns homens questionando ele sobre aquela doutrina, provavelmente a doutrina que Jesus ressuscitou. Então, vejam, o nosso texto no versículo 9, dentro desse contexto, esses homens se levantaram, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Sicília e da Ásia, e discutiam com Estevão. A ideia do nosso texto aqui traz que essa discussão, ela começou ali de uma forma não tão acalorada, mas da ideia de investigação. Eles estavam investigando, provavelmente Estevão usando, ali a teologia bíblica do Velho Testamento, as Sagradas Letras, para provar que Jesus era o Messias, que ele deveria morrer e depois ressuscitar. Esses homens provavelmente se opuseram a isso. Diz o texto que eles não conseguiam, no versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Eles não resistiram à sabedoria de Estevão e ao espírito que ele falava. Então, aqui começa esse diálogo que leva à morte de Estevão. Futuramente ele vai falar, mas ele é morto depois dessa discussão. Agora, a minha aplicação a esse texto, a sua vida e a minha vida é: porque os pecadores se iram, nós devemos se calar? Porque os pecadores se opõem à nossa teologia, ao ensino, nós devemos se calar e se omitir, nos acovardar e não falar a verdade? Porque vai incomodar? Porque vai gerar desconforto? A pior coisa que tem, a pior coisa que existe é um cristão omisso, medroso, que tem medo de falar do seu evangelho, do seu Deus, da palavra de Deus, e acaba aqui se tornando negligente quanto à pregação do evangelho. Vai causar desconforto, vai causar perseguição. Não tem como evitar. Uma coisa eu sei, Paulo diz que nós devemos fugir das discussões tolas, das genealogias, que não trazem edificação, que não agregam a fé cristã. De fato, nós devemos fugir de vãs filosofias, discussões que não agregam. Mas, por outro lado, também, nós não podemos nos calar referente à mensagem do Evangelho. Não só a mensagem do Evangelho, mas eu entendo que a palavra de Deus, ela cabe em qualquer lugar, onde ela for aceita. Por exemplo, no trabalho. Às vezes, no trabalho, nós nos escondemos atrás da nossa religião e não falamos de Deus. Às vezes as pessoas estão falando muitos assuntos banais ali, você não tem coragem de trazer um assunto bíblico. Você não tem coragem de trazer um assunto da sua bíblico que vai trazer edificação. Veja, hora ou outra, não só na igreja. A igreja também ela tem falta disso, do debate saudável bíblico. Do debate onde a palavra de Deus, onde o amor prevalece, e mesmo com teologias diferentes, as pessoas podem conversar, podem dialogar, respeitando o ponto de vista do outro. Eu sou a favor de debates. Por exemplo, tem o César Cavalcante, que é um homem que propaga muitos debates bíblicos ali, e é bem edificante para nós ouvirmos, assistirmos e tomarmos uma decisão a respeito de algumas teologias que não há consenso no mundo cristão. É muito bom e edificante.
E muitas vezes nós nos privamos disso, do debate bíblico a respeito de assuntos, por medo de ofender o outro, por medo de ser mal entendido. Mas eu creio que é no debate bíblico saudável que nós crescemos, nós amadurecemos e ali nós vamos crescer. Por exemplo, Calvino e Armínio, a teologia calvinista, que defende alguns pontos, e a teologia arminiana. Se for dois cristãos maduros, eles podem conversar sobre os pontos ali, sem querer convencer o outro, mas buscando ali compreender a teologia bíblica para chegar ali em um senso. Por mais que um não vá convencer o outro, eles vão crescer no conhecimento. Você vai crescer, vai amadurecer e você vai cada vez mais aprender com aquilo que você ainda não conhece. Porque nós podemos edificar um ao outro. Mas vamos lá. E em questões para o ímpio, principalmente no mundo. Por exemplo, em uma oficina de moto. Você chega lá, as pessoas falando, cada um na sua cosmovisão de mundo, não estão nem aí para Deus, para a religião. Aí você chega lá com um assunto bíblico. Pode ou não pode ter segundo casamento? Você diz, olha, o que é que eu vou conversar com o ímpio? Mas a ideia que eu quero trazer aqui, a palavra de Deus vai estar sendo falada ali. Falar sobre assuntos bíblicos é uma marca de um avivamento. Não só na igreja, mas uma das marcas do avivamento é que a palavra de Deus é propagada. O ensino bíblico, ele é falado em cada esquina, a sociedade é preenchida pelo ensino. As pessoas falam mais de Deus, falam mais da Escritura. Os temas bíblicos, eles têm que ser trazidos para a sociedade. Quando você tira a palavra de Deus da escola, da faculdade, por exemplo, o que vai imperar ou ter primazia ali não é a palavra de Deus, não é Deus, mas sim as ciências sem Deus. Vai ser o ateísmo ali que vai sempre fugindo para longe de Deus. Mas quando você traz um assunto bíblico, assuntos aqui oportunos, que a Escritura é a palavra de Deus. Então, é essencial que nós cristãos sejamos como Estevão, estejamos dispostos a discorrer sobre os assuntos bíblicos ali e não nos envergonhar. Acontece muito isso, meus irmãos. Você não vê as pessoas falando de Bíblia nas esquinas, no trabalho, não, na faculdade, nas escolas, não. Nós ocultamos a nossa fé e não temos ali coragem de se posicionar. Então, vai haver pessoas que vão nos odiar? Infelizmente vão. Elas não vão aceitar a doutrina. Mas por isso você vai se calar? Por isso você vai se envergonhar do Evangelho? Você vai dizer, não vou falar de Bíblia porque as pessoas aqui não querem ouvir. Irmãos, nós devemos falar da Escritura. Assuntos oportunos. Assuntos aqui como que nós não damos muito valor, mas sobre o casamento. Como o homem deve ser um marido bíblico, por exemplo, deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, um exemplo. Aí você vai falar isso para o ímpio vai ser, sim, contaminado pela sua teologia, ou ele vai ser influenciado por você. A igreja influencia o mundo vivendo o evangelho e falando a palavra de Deus. Testemunho e pregação. E a pregação muitas vezes vem com debates no dia a dia, ali no seu trabalho, em coisas simples do seu dia, falando das coisas de Deus. Não venhamos a nos calar com medo de trazer alguma ofensa a pessoas. Não, nós devemos falar da palavra de Deus, amém? É sobre isso o nosso devocional de hoje. Quero orar por essa palavra, né? Assim como o Estevão estava ali, que nós também possamos estar cheios do Espírito Santo para falar das coisas de Deus e assim convencer aquelas pessoas, que o Espírito possa convencer através da sua vida e do seu testemunho também, a pregação que sai da sua boca. Senhor Deus e Pai, desperta, Senhor, o teu povo, Senhor, para falar das coisas de Deus. Falar das maravilhas que o Senhor tem feito, Senhor, que o Senhor fez na Escritura. Falar os testemunhos, falando de Moisés, de Elias, de Abraão, de Jacó, de Cristo Jesus, daquilo que o apóstolo Paulo fez, Senhor, anos atrás, Senhor. E nós não venhamos nos envergonhar, Senhor, do Evangelho de Cristo Jesus. Nós venhamos falar sobre a cruz de Cristo, falar daquilo que é importante, Senhor, que de fato produz vida e vida e abundância, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e assim serem abençoadas. Vamos encher esse mundo da verdade bíblica. Glória a Deus.